Bom dia, pessoal. Então, eu vou fazer uma breve revisão do material 5. Antes de resolver as questões, eu vou fazer uma breve revisão a respeito da velocidade média, tá certo? E o que seria a velocidade média, né? A velocidade média, a gente representa ela pela letra Vm, e aí eu tenho que essa velocidade média, ela é a razão entre o deslocamento realizado por um corpo ou pelo corpo, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. E aí, só lembrando que quem é ΔS? Né? ΔS, eu sei que ΔS é deslocamento, e aí eu calculo esse ΔS como sendo S2 menos S1, onde S2 é posição final e S1 posição inicial, tá? E aí, o mesmo vem para a mesma ideia, a gente adota aqui para o ΔT. ΔT, ele é o intervalo de tempo, tá certo? E aí eu vou ter que ΔT é T2 é igual a T2 menos T1, onde T2 é o tempo final e T1 é o tempo inicial, tá? Então, dependendo da questão que a gente tem, né, às vezes ele já dá direto ΔS e já dá direto ΔT. Quando isso não acontece, a gente tem que avaliar exatamente as condições que a gente tem. Quem são as posições final e inicial e quem são os tempos final e inicial para a gente poder montar o problema, tá certo? Então, aqui só para dar uma revisada aí mesmo no que é o que, né? Velocidade, deslocamento e tempo. Velocidade média vai ser a razão. O que seria a razão? É a divisão do deslocamento pelo tempo, tá certo? E aí vamos lá, questão 1, né, que é a questão da lista que eu passei para vocês, que é o seguinte: demarcamos as posições da trajetória da partícula P. A partícula P seria esse objeto aí, esse ponto em verde, perdão, essa bolinha verde aí. A setinha em vermelho está indicando o sentido da trajetória, ou seja, está indo da esquerda para a direita, tá certo? E aí, ó, essa partícula ela está no movimento de vai e vem. Ora ela está num sentido e ora ela está no sentido contrário. Aí vejam só, no instante T1, ela estava na posição A. Então, aqui, eu sei que é o tempo 1, tá? Estava na posição A. Então, já estou associando a posição com o tempo. E aí, eu sei que esse T1, 2 segundos, está aqui em cima. Aí, no instante T2, a partícula estava na posição onde? Na posição B. Então, B é o tempo 2, que vale 7 segundos, tá? No instante 3, que vale, no caso, o valor no instante 3 do tempo é de 11,5 segundos, estava na posição C. Então, aqui eu tenho T3. E no instante T4, ele havia retornado para a posição A. Então, aqui eu tenho T4. Isso condiz com o que está na questão, né? Porque ele diz que é um movimento de vai e vem. Ou seja, a hora ele está num sentido, a hora está em outro sentido. Tá certo? Então, de T1 a T3, ele está nesse sentido. Só que quando ele chega em T3, no tempo T3, ele volta. Ele muda o sentido. É isso que a questão está dizendo. Tá bom? Então, vamos lá. Determine o deslocamento nos intervalos de tempo T1, T2 e T3, T4. E aí, como é que eu calculo esse deslocamento, tá certo? Então, aqui, letra A. Então, eu vou identificar em T1 e T2 quais são as posições. Então, ó, no tempo T1, a posição é A, que é menos 2. Então, se é T1, então eu tenho o tempo inicial. Lembrando que ΔS, tá, que é o deslocamento que ele está pedindo, ó, ΔS é S1, perdão, é S2, tá? S2 menos S1. E aí, ó, para um determinado tempo, eu vou ter uma posição associada. Então, para o tempo inicial, eu vou ter uma posição inicial associada. E para o tempo final, eu vou ter uma posição final associada. Então, se T1 é o tempo inicial, então eu vou ter uma posição inicial associada a T1. E essa posição, ela vale menos 2, tá bom? E aí, S2. S2, ela está associada a uma posição... S2, ela está associada a um tempo T2. Então, ó, eu tenho T2, ele está associado à posição B. Quanto é o valor a posição de B? 3. Então, isso aqui vai ser 3, né? Porque a posição final menos a posição inicial, aí menos. Quem é esse 1? Está associado ao tempo 1, menos 2. Então, vai ser 3, aí, jogo de sinais, menos com menos dá mais.
mais 2. Então, 3 mais 2, isso aqui vai ser 5 metros. Isso para esse primeiro intervalo de tempo aqui que ele pediu, tá? Vou colocar aqui do lado, que é para o intervalo de tempo T1, T2. Para o intervalo de tempo T3, T4, a gente vai fazer a mesma análise, tá? A gente vai ter um ΔS, onde nesse caso a gente vai utilizar S2 e S1 também, não tem problema, tá? Ou, para não confundir, a gente pode usar S4 menos S3, justamente para a gente seguir o padrão aqui, onde S4 seria a posição final e S3 a posição inicial. E aí, para S4, eu tenho um tempo T4 associado, e para o S3, eu tenho um tempo T3 associado, que está marcado lá na figurinha aqui em cima. Então, vamos lá. Qual é a posição T4? Para o tempo T4, tá aqui, ó. A posição é o quê? Menos 2. Aí, menos, né, da fórmula. Aí, quem é a posição S3? Qual é o valor de S3? Aí, eu vou olhar o tempo que está associado a essa posição, que no caso, o tempo é T3, que está associado à posição S3, que seria aqui o C. E aí, eu estou vendo aqui que é mais 12, tá? Então, aqui mais 12. Então, eu vou ter menos 2. Aí, menos com mais, menos 12. Então, isso aqui vai dar menos 14 metros. E aqui eu tenho associado T3 e T4. Sempre que tiver assim nos colchetes, tá? Como T1, T2, T3 e T4, esse daqui sempre vai ser o início e esse daqui sempre vai ser o final, tá? Só para não se atrapalhar aí, beleza? Então, vejam só. Então, nas duas situações, tá? Então, aqui para essa situação, T1, T2, 5 metros. De T3 a T4, o deslocamento foi de menos 14 metros. Aí, vamos o quê? Vamos para a letra B. A letra B, ele pede para a gente calcular a velocidade média nos intervalos de tempo T1, T2 e T3, T4. Então, ó, a gente precisa de quê na velocidade média? Velocidade média, a gente precisa do delta S e a gente precisa de delta T. Delta S, para o tempo T1 e T2 e T3 e T4, a gente calculou na letra A. Os deslocamentos a gente já tem. A gente só precisa agora relacionar o intervalo de tempo, tá? Então, colocando aqui, ó, o intervalo de tempo T1, T2, tá? VM, ou seja, a velocidade média, vai ser delta S sobre delta T, onde eu sei que para T1, T2, o deslocamento foi de 5 metros. E qual foi o intervalo de tempo? Aí eu vou verificar. Vai ser T2 menos T1. T2 menos T1. Quem é T2? 7 segundos. Quem é T1? 2 segundos. Então, 7 menos 2 vai dar 5. Tá? 7 menos 2. Deixa eu fazer melhor aqui. Eu sei que ΔS já está ali, calculado no item anterior. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou repetir aqui S2 menos S1. T2 menos T1. Aqui, repetindo só o que a gente fez aqui em cima, né? Eu sei que já são 5 metros, mas vou repetir aqui 3 menos 2, dividido por 7 menos 2. Isso aqui vai dar 5, aqui vai dar 5, e aqui eu vou ter 5 dividido por 5, 1 metro por segundo, né? Porque o tempo está em segundos, pode ver aqui, e a posição, ela está em quê? Está em metro, está em metros, tá? Então, a velocidade média, nesse trecho de 1 até 2, é de 1 metro por segundo, tá? De T3 a T4, a gente já tem calculado o deslocamento, que é de menos 14 metros, tá? Então, a velocidade média vai ser exatamente, tá? Esse menos 14, já vou colocar direto, enfim, vou repetir aqui, delta S sobre delta T, onde vai ser menos 14, e aí vai ser o quê? T4 menos T3, né? Que é o intervalo de tempo T3, T4. Então, T4, 15 segundos, e T3 11,5 segundos, tá? Então, ó, 15 menos 11,5, isso vai dar 3,5, tá? E aí, menos 14 dividido por 3,5, isso vai dar aqui 4 metros por segundo, beleza? Então, essas são as velocidades médias, as velocidades média pedida aqui no item B, tá certo? No item C, ele pede o deslocamento e a velocidade média no intervalo de tempo T1, T4. Então, vamos lá avaliar esse item C aqui. Nesse item C, tanto T1 como T4 coincidem na mesma posição. Então, como é que a gente calcula esse deslocamento, né? Vamos lá.
Voltando, a gente quer velocidade média. Velocidade média é deslocamento por tempo, tá? Então, S2 menos S1 dividido por T2 menos T1. Aí a gente vai avaliar nessa situação aqui. Tempo final e tempo inicial está coincidindo no mesmo ponto. Quanto é que vai dar isso? Então, vamos lá. Se eu tenho T1 e T4, então, tempo final menos tempo inicial, vou ter uma posição final, que vai ser S4. Nesse caso, né, eu coloquei aqui S1, mas eu vou alterar aqui só para não confundir. Tá? Vai ser S4 menos S1, T4 menos T1. Só para não confundir mesmo. Tá? Então, para o tempo 4, eu vou ter uma posição associada, que eu estou chamando de S4, e para o tempo T1, eu vou ter uma posição S1 associada. Então, quando eu avalio aqui, ó, T4, qual a posição que ele está? Menos 2. Então, aqui vai ser menos 2. Aí, menos. Aí, eu vou olhar agora S1. S1 corresponde ao tempo T1, está nesse mesmo ponto. Menos 2 novamente. Só que aí, ó, tem o menos da equação já, e aqui vai ficar menos 2. Aí, dividido por 15. Perdão, 15 não. Vai ser dividido por... É isso mesmo, 15 menos 2. 15 menos 2. Né? Que T4 é 15, T1, 2. Então, ó, aí aqui, resolvendo isso aqui agora, vai ficar menos 2. Aí, menos com menos dá mais 2, dividido por 13. Aí, menos 2 mais 2 dá 0. 0 dividido por 13, isso vai dar... Caso a velocidade média foi de 0 metros por segundo. Por quê? Porque o deslocamento foi 0. Se eu divido esse deslocamento por esse intervalo de tempo, que foi de 13 segundos, então vai dar 0. Então, a velocidade média, nesse caso aqui, foi de 0 ou 0 metros por segundo. Tá certo? Ele pediu para calcular o deslocamento e a velocidade escalar média. Aqui a gente já fez direto, né? Como a velocidade média precisa do deslocamento, então o deslocamento a gente já calculou aqui junto, e aí a gente chegou nesse resultado aqui, tá certo? Então, essas são as respostas da questão 1, certo? Essas são as respostas da questão 1. Indo para a questão 2, na questão 2 a gente tem o seguinte: um ponto material está em movimento no eixo da abscissa X. Como mostra a figura aí abaixo, tá? Ali está a próxima página, mas é a figura abaixo, tá? A sua posição é variável com o tempo e alguns valores foram anotados na tabela ao lado, que é essa tabelinha aqui que a gente tem as informações. Então, ele pede o seguinte: o deslocamento entre os instantes 1 e 2. Item B, a velocidade escalar média no intervalo de tempo anterior, ou seja, no intervalo de 1 até 2, tá certo? E a velocidade média entre os instantes 3 e 4. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Como a gente já tem a tabela, então fica fácil a gente resolver. Por quê? Porque, ó, como ele pede nos instantes 1 e 2, então a gente vai verificar na tabela quais são as posições que estão associadas a esse tempo 1 e 2. Então, ele está pedindo o quê? O deslocamento. Deslocamento a gente calcula por ΔS. ΔS, S2 menos S1, tá? Então, ó, para o tempo 2, que é esse daqui, a posição é quanto? Ó? Mais 2. Então, a gente coloca mais 2 ou só 2, tá? E aí, menos. Aí, a gente vai olhar agora para o tempo T1, qual é a posição associada? A posição menos 1. Então, menos 1. Aí, vai ficar 2. Joguinho de sinal, menos com menos dá mais 1. Então, isso aqui vai dar 3 metros. 2 mais 1, 3 metros. Certo? Tranquilo. Então, ó, e no item B, ele pede o quê? A velocidade média no intervalo de tempo anterior. Então, ó, a gente vai calcular a velocidade média. Lembrando, velocidade média a gente obtém por Vm igual a ΔS sobre ΔT. Onde ΔS é S2 menos S1 dividido por T2 menos T1. A gente quer o mesmo intervalo de tempo do item A. Então, ó, S2 a gente já sabe que é 2, é menos 1, dividido por T2 menos T1. Então, vai ser 2 menos 1, que são os tempos. 2 menos 1. Então, aqui, ó, 2 mais 1, tá? Lembrando do joguinho de sinal. 2 menos 1 dá 1. 2 mais 1 dá 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 dá 3 metros por segundo. Certo? Sem aperreio.
E agora ele pede para a gente calcular a velocidade média entre os instantes 3 e 4. Então, a gente vai calcular a velocidade média. Aí, novamente, ΔS sobre ΔT. E aí, ele quer entre os instantes 3 e 4. Então, 4 é final, 3 é início. Então, ó, se 4 é o tempo final, qual a posição que está associada a esse tempo final? Eu vou olhar aqui na tabelinha. 4 é o tempo final, qual a posição? Mais 4. Então, vai ser aqui 4, aí menos, posição inicial, 5, mais 5 ou 5. E aí eu divido. Quem é o tempo final? 4. Quem é o tempo inicial? 3. Vai ficar 4 menos 3. Então, a gente vai ter, ó, 4 menos 5 dá menos 1, tá? Lembrando, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior, tá certo? Então, 4 menos 5, menos 1. 4 menos 3, 1. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1 metro por segundo. Então, essa é a resposta da questão 2. Veja que é bem simples. É só fazer as associações, relacionar quem é quem, e aí vocês conseguem facilmente resolver essas questões, tá? Esses itens aí. Vejam que não tem nada de outro mundo aqui para fazer. É só realmente relacionar as equações e fazer o que está sendo pedido. Beleza? E aí, para finalizar, a gente tem a questão 3, tá? E aí já envolve um gráfico, tá? A gente vai fazer a interpretação desse gráfico. Não é difícil, tá, minha gente? Juro para vocês que não é difícil. E aí a gente vai começar a fazer análise de gráficos aqui também. Então, ó, um ponto material em movimento sobre um eixo de abscissas teve suas posições registradas no gráfico de posição versus tempo, tá? Como mostra a figura ao lado. Aí ele pede para a gente determinar, ó, letra A, o deslocamento do ponto entre os instantes T0 e T4 igual a 4 segundos. E no item B, ele pede para a gente calcular a velocidade média no intervalo de tempo anterior, ou seja, a gente vai pegar o intervalo de tempo anterior e vai calcular a velocidade média. Então, a gente está preocupado agora com o deslocamento. Como é que a gente vai saber qual é o deslocamento olhando para esse gráfico aí? Graficamente, a gente vai olhar para o ponto, para o valor do tempo, perdão, aqui, fazendo a análise aqui. E para esse valor de tempo, a gente vai ter uma posição aqui no eixo Y associado a esse tempo. Então, por exemplo, T0, vou colocar aqui letra A. Para T0, né, eu vou ter uma posição S0. T0 ou S0, isso está indicando que é início, tá? Então, ó, eu sei que T0, o tempo zero é zero. Só que para esse tempo zero, ele está aqui, ó. Tempo zero está aqui. Para esse tempo zero, qual é a posição? 4, tá aqui, ó. Para T0, ele está começando aqui. A posição inicial dele é 4, são 4 metros. A posição inicial é 4 metros, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Qual é o outro tempo? T4, igual a 4 segundos. Aí, eu vou aqui no eixo X, olha o tempo 4, ele tá aqui, ó. E nesse tempo 4, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver no eixo Y qual é a posição que está indicada. Então, S4, tá? Então, ó, para t igual a 4, ele está aqui, ó. Eu olho para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, eu vou olhar o valor dele no eixo Y. O valor desse ponto aqui no eixo Y, 6. Então, são 6 metros, certo? Então, ó, o que é que eu quero? Deslocamento. Então, ΔS vai ser S4 menos S0. Vai ser 6 menos 4, que dá igual a 2 metros. Tá? Então, vejam só. Vejam só. Ah, professora, mas não é S2 menos S1? Sim. Só que aí a gente tem que avaliar, a gente tem que levar em consideração também, até para facilitar a nossa visualização de resolver as coisas, de a gente adotar quem é o início e quem é o fim. Então, se o fim for 5 e o início for 0, a gente coloca S5 menos S0. Se o início for 6, perdão, se o final for 6 e o início for 3, então a gente coloca S6 menos S3. Isso é só para a gente se guiar, entende? Para a gente se familiarizar e para não se perder na hora que a gente estiver resolvendo os problemas, tá? É só realmente assim para facilitar na visualização, por exemplo, gráfico ou o que é dado, enfim, a gente vai tentando relacionar de modo a facilitar, tá bom? E aí no item B, o que é para ser feito? Calcular a velocidade média no intervalo de tempo anterior. Velocidade média é definido por ΔS sobre ΔT. Então, ó, ΔS vai ser quem?
S4 menos S0 dividido por T4 menos T0. Quem é S4? 6. Quem é S0? 4. Quem é o tempo 4? 4 segundos. Quem é o tempo 0? 0. Então, ó, 6 menos 4, 2. 2. 4 menos 0 vai dar 4. Então, ó, 2 dividido por 4. Isso aqui, ó, como eu tenho uma fração, então eu posso fazer simplificação. Eu divido o numerador e o denominador por 2, de modo que a gente vai obter 1 dividido por 2. E isso vai ser igual, 1 dividido por 2 vai ser igual a 0,5 metros por segundo, certo? Então, essas são as respostas dessas 3 questões, uma revisão assim, mostrando para vocês que também que a gente pode não só usar o S2 e o S1, a gente pode mudar esses numerozinhos, tá? Esses subíndices das posições, de modo a facilitar a nossa visualização do problema.